Sábado passado eu preguei um sermão onde o título era Assim como você recebeu a Cristo, assim andai nele, a passagem de Colossenses 2:6. A ideia do sermão foi que nós trazemos Cristo ao nosso lado e o tornamos real pela fé. Isto é, pela fé eu tenho certeza que Jesus está aqui. Pela fé eu tenho certeza que eu trago Cristo ao meu lado. E hoje a mensagem vai falar sobre nós estarmos ao lado de Cristo, aonde Ele está. Se você trouxe a Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 9, o verso 24. Hebreus, capítulo 9, o verso 24. Paulo escreveu: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para quê? Para comparecer agora, nesse instante, por nós, diante de Deus. Paulo está dizendo que Cristo foi ao santuário, que Ele está no santuário, e Ele compareceu neste lugar, na presença de Deus, diante de Deus, por você e por mim. A pergunta é, quando isso aconteceu? Quando foi que Cristo realmente apareceu na presença de Deus em favor de você e de mim? E o que aconteceu quando Ele esteve? Normalmente nós aprendemos que Cristo foi ao santuário, que Ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo e que houve uma mudança no ministério de Cristo, nessa transação do lugar santo para o santíssimo. Isso é, no lugar santo, Cristo era o nosso intercessor, nosso perdoador, e no lugar santíssimo, Ele passa a ser o nosso juiz. Mas há muito mais do que isso. Cristo fez e faz muito mais do que apenas essa transição lá no santuário celestial. Ellen White diz que o santuário celestial é o centro da obra de Cristo em nosso favor. É ali onde tudo que Cristo idealizou está sendo consumado. Ela diz que é tão importante a obra de Cristo no santuário como foi a sua morte na cruz do Calvário. Portanto, há muitas coisas que Jesus faz no santuário que devem ligar a nossa fé a Ele e devem nos levar e nos colocar ao lado dEle no santuário. O que Jesus está fazendo no santuário? Por que Ele foi para lá? Por que Ele foi à presença de Deus? Segundo a Bíblia, Cristo foi para oferecer o seu sangue em nosso favor. Ele foi para entregar e mostrar que o sangue dele foi suficiente para conseguir para nós aquilo que nós jamais conseguiríamos por nós mesmos, que é o perdão completo e absoluto de todos os nossos pecados. Portanto, Ellen White diz que Cristo está diante do Pai pedindo perdão para os nossos pecados. Nós podemos então subir ao santuário celestial e nos colocarmos ao lado de Cristo lá no céu e olharmos para Ele e vemos que Ele está diante de Deus dizendo: Pai, perdoa os pecados dos meus filhos. Eu posso me colocar ao lado dele e ouvir ele dizer: Senhor, perdoe os pecados do Dirceu. Você pode se colocar ao lado de Cristo no santuário e ouvir Cristo dizendo ao Pai: perdoa pelos meus pecados. Interessante que a Bíblia está repleta dessa certeza. No livro de Jeremias, no capítulo 31, Deus diz assim: dos teus pecados jamais me lembrarei. Por quê? Porque Cristo está diante do santuário, ao lado do Pai, e você está lá ao lado dele pela fé, ouvindo ele dizer que os seus pecados estão sendo perdoados e Deus jamais vai lembrar deles. Que lindo! No mesmo livro de Jeremias, no capítulo 50, verso 20, diz: buscar-se-á a iniquidade e já não haverá, buscar-se-ão os pecados e não se acharão mais os pecados do povo do Senhor. Amém? Portanto, eu posso subir ao santuário celestial e me colocar ao lado de Cristo e ouvir Ele fazendo essa intercessão em meu e em seu favor. Pela fé eu subo ao santuário, assim como pela fé eu trago Cristo e coloco ao meu lado, e tenho a certeza que Ele está aqui, e que Ele cuida de mim, que Ele me protege. Pela fé eu subo ao santuário celestial e me coloco ao lado de Cristo, e posso perceber e ouvir a certeza dEle pedir para que os meus pecados sejam apagados e cancelados para sempre. Que esperança, que paz reine no nosso coração pelo que Jesus está fazendo por nós. Jesus não é um personagem que está numa cruz pregado e ali ficou.
Jesus não é um personagem que foi ao céu e está em algum lugar perdido, no qual nós nem sabemos o que Ele está fazendo. Jesus está no santuário celestial diante de Deus, oferecendo perdão completo e absoluto para nós. Assim, cumpre-se a promessa de Zacarias, onde diz: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu os filhos da igreja central de Floripa como seus filhos, o Senhor te repreenda. Como que Deus repreende? Na mesma passagem diz que Ele perdoa os seus filhos. Portanto, Satanás é repreendido quando Cristo oferece perdão completo e absoluto a cada um de nós. Quanta paz deveria reinar em nosso coração na certeza desse perdão e dessa intercessão de Cristo no santuário celestial. Além disso, além de perdoar-nos, Cristo está fazendo algo maravilhoso ali no santuário. Nós podemos colocar ao lado dele, lá no céu, no santuário, e ver ele retirando do santuário o registro dos nossos pecados. Ele começou isso quando? Em 22 de outubro de 1844, portanto, a partir de 22 de outubro de 1844, Cristo está tirando do santuário o registro dos pecados do seu povo, amém? Vamos parar e pensar. Pense que você fosse Eva e o homem fosse Adão. E Cristo está diante do Pai e dizendo: o pecado de Adão e de Eva agora estou tirando do santuário. Nunca mais serão trazidos diante do Senhor, nunca mais serão lembrados. É isso que Cristo está fazendo por você e por mim no santuário celestial. Essa é a obra de Cristo lá no santuário. Ele está limpando o registro dos nossos pecados no santuário celestial. Por isso a Bíblia diz: se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, que lhe oferece perdão. Ele subiu aos céus para continuar a obra que Ele fez na cruz, de perdoar-nos e nós sermos aceitos no amado. Como você se sente ao saber que Cristo está fazendo isso? O que acontece dentro de você, em seu coração? Pelo menos 3 coisas acontecem quando olhamos para Cristo, quando subimos e ficamos ao lado dEle no santuário celestial. Um senso de gratidão imensurável. Quem faria isso por nós? Quem nos perdoaria dessa forma, senão Jesus Cristo, o nosso Senhor? Há um sentimento de gratidão que nós não podemos expressar. Como diz as canções, o céu seria pequeno e o mar limitado para descrever o tamanho amor de Cristo por nós. Mas não somente isso, cria em nós um sentimento de querer mudar, de querer amar cada vez mais esse Jesus que nos perdoa e nos aceita. Nós chamamos isso de arrependimento, de abandonar as coisas que ferem o seu coração e procurar viver mais e mais para Ele. E por fim, cria em nós um sentimento de confessar tudo. Senhor, eu errei tantas vezes, mas eu te agradeço por poder ir à Tua presença e ser confortado por Ti. Por poder subir ao santuário e saber que o Senhor está aí, diante do Pai, me perdoando e me aceitando. O que Cristo está fazendo em cada um de nós, que somos seus filhos, seus seguidores. Se lá no céu Ele está purificando o santuário, Ele tem feito essa mesma obra em cada um de nós. E no livro de Malaquias 3, 2 e 3 diz que Ele purificará o seu povo. Portanto, é obra de Cristo transformar o nosso coração. É obra dEle, através do Espírito, transformar a nossa vida. Olhe para você. Se você olhar para as pessoas que estão anos na igreja, são a maior inspiração para nós. Quando eu olho para a irmã Marilda, para a irmã Nair, para a irmã Lígia e para outras irmãs no NAT, para a irmã Elô, essas pessoas são inspiração de fé para nós. Se você conversar com as pessoas, você vai ver que elas dizem: olha, eu mudei tanto. E com o tempo Cristo vai nos mudando. Eu sei que não é fácil, eu sei que a luta é difícil. Lutar contra nós mesmos, contra as nossas tendências herdadas e cultivadas não é fácil. Mas Cristo jamais deixou de nos dar graça e poder para vencer. E eu sei, porque eu sei que você é sincero, que no seu coração há um desejo sincero de cada vez mudar mais. E é isso que Cristo precisa. Apenas esse coração sincero, franco, e o desejo de mudar. E Cristo vai mudá-lo. Jamais deixe de olhar para Ele e saber que Ele é a graça e o poder de Deus para nos transformar. Nós não somos perfeitos, nós erramos. E até que Cristo volte, nós estamos nessa luta. Mas não desista jamais, porque Cristo está purificando você. Ele te diz que Cristo pega você nas mãos dEle com uma pedra bruta e vai lapidando,
calmamente, com paciência, até você ser um diamante precioso. Portanto, o Apocalipse diz que você está nas mãos do Senhor e ninguém pode tirar você daí. Ele está transformando a sua vida, acredite nisso. Não desista em meio à luta, mas tenha certeza que Ele está lá transformando você. O que mais Jesus está fazendo no santuário celestial? Ele está diante de Deus, como falei, pela fé eu posso estar lá com Ele. E no livro de Daniel, capítulo 7, diz que Cristo está recebendo 3 coisas lá no céu. E eu me imagino, pela fé, estando lá no santuário ao lado dele, Cristo está recebendo o domínio, a glória, a honra, e também está recebendo o reino. Quando ele terminar a intercessão, ele vai ter o domínio sobre todos os mundos. Ele terá a glória de todos os anjos e todos os salvos, porque ele morreu na cruz para salvar você. Quando ele terminar a intercessão, ele vai receber o reino, a nova Jerusalém, e ele vai habitar neste mundo conosco. Eu posso então, pela fé, já desfrutar dessas bênçãos que Cristo está recebendo lá no santuário celestial. Eu posso sair daqui, subir ao céu pela fé, me colocar ao lado dele e ter a certeza que ali eu estou recebendo dele o seu perdão completo, que o seu sangue foi derramado como prova concreta do que ele está fazendo no santuário celestial. Ali eu posso ouvir Cristo pedindo perdão aos meus pecados e Deus me perdoando. Eu posso subir ao santuário, me colocar ao lado de Cristo e ouvir Ele falar que Ele vai continuar a obra que Ele começou de purificar o meu coração até que Ele volte. Ali, eu posso estar diante de Deus com Ele. Como diz Paulo, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem me tirará das mãos de Cristo? Absolutamente nada. A maior luta de Satanás é justamente criar em nós um sentimento de culpa, de vergonha, de intrigas, decepções. E a maior obra de Cristo é dizer que nós somos amados, perdoados e aceitos. Que nada pode nos tirar do seu amor. Que nada pode nos afastar da certeza do cuidado dele por cada um de nós. Se você errar, se você pecar, volte a Cristo. Ele inaltera o seu amor. Nada muda o amor e o perdão e o cuidado e o carinho que Ele tem por você. Nem mesmo os nossos pecados podem mudar o seu amor. Nossos pecados podem mudar a nós mesmos, a duvidarmos do seu amor, mas jamais o amor dele por nós. E por fim, olhe Ele recebendo o domínio, a honra e o reino. E você está lá ao lado dele, vendo receber todas essas coisas, e você irá participar do reino dele. Título da mensagem de hoje: ao lado de Cristo, pela fé, lá no céu, onde nós devemos estar. Podemos trazê-lo pela fé ao nosso lado, e podemos subir ao céu e pela fé estarmos ao lado dele. Ali nós temos toda a segurança em Jesus, pois ninguém pode nos tirar desse lugar, se pela fé nós lá formos. Que Deus abençoe você, que Ele guarde e proteja. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor nosso Deus, subimos agora pela fé até os céus, até o santuário, e ali te encontramos na presença de Deus, estendendo tuas mãos, pedindo perdão para nós que erramos, porque o teu amor é tão grande, tão imenso, que o Senhor nos acolhe em teus braços e nos oferece o teu perdão. O Senhor está recebendo o domínio, a honra e o reino. E nós queremos, Senhor, não só nós que aqui estamos, mas também os nossos irmãos e amigos que nos assistem via internet, os teus filhos neste mundo, os nossos familiares, que todos nós estejamos em tua presença por toda a eternidade. Dá-nos a graça que enquanto vivemos neste mundo, possamos trazê-lo ao nosso lado pela fé, e possamos subir ao santuário e pela fé estarmos ao teu lado, e vivemos só e unicamente pela fé em ti, com o nosso único Senhor e protetor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu convido a igreja a sairmos cantando o hino Não Tardará, que é o hino preferido da irmã Eliane Hansen.
não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Toca aí.